Tá todo mundo bem, irmãos? Graças a Deus? Glória a Deus. Como a gente fala no ambiente militar, fala assim, alguém tem algum problema? Alguém está se sentindo mal? Aí geralmente fala assim, não. Eu falo assim, então tá bom, então tá todo mundo pronto para o serviço. Puxa vida, né? Foi-se a oportunidade de alguém falar alguma coisa. Amém? Irmãos, quem estava aqui semana passada? Deixa eu só ver com a mãozinha assim. Quase todo mundo, né? Só missionária Cida aqui não. Irmãos, não tem problema não, minha irmã, é só para a gente situar. Semana passada nós começamos a falar sobre algo que é muito importante para a vida de todo cristão, que é ele ter convicção de quem ele é no Senhor e daquilo que ele está fazendo neste mundo. Amém? Aleluias? Pois bem, irmãos, por que isso é importante? Porque quem não tem base é facilmente movimentado. A palavra nos ensina que o próprio Senhor Jesus ele deu os dons ministeriais para que a igreja pudesse ser aperfeiçoada e que os santos, ao serem aperfeiçoados, não ficassem mais como meninos inconstantes, levando de um lado para o outro por todo o vento de doutrina ou por pessoas mal intencionadas, como diz Paulo aos Efésios. Então, o Senhor trouxe, irmãos, essa palavra ao nosso coração para nós, partindo desta mensagem de semana passada, da importância de nós estarmos firmados. Lembra? A gente falou, quem que é a nossa rocha? É Cristo, amém? Cristo é a nossa rocha. Só que não adianta eu apenas estar sobre a rocha, eu preciso estar aliançado, vinculado nela, alicerçado nela. Por quê? Porque eu posso edificar uma casa sobre uma pedreira, mas se eu só colocar um pouquinho de massa lá e vir sentando um tijolo em cima, ela está sobre a pedreira, mas ela não tem aderência nela, não está firme nela. Então a gente já vem na igreja, a gente já ouve a palavra, agora é importante nós termos as nossas convicções no Senhor. Amém? Vamos ler então o texto que a gente leu semana passada? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Nós vamos começar por esse texto e eu queria que hoje você prestasse uma atenção muito especial, deixasse o seu coração bem ligado, bem aberto, não para mim, mas por conta daquilo que Deus quer nos ensinar nesses dias, amém? Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler só o verso 15 hoje. Semana passada nós lemos alguns versos a mais, mas hoje vai ser só o 15. Amém? Todo mundo abriu? Podemos ler? Glória a Deus. Quem não abriu, quem não está com a Bíblia aí, só fique ligado, preste bem atenção. Gostaria muito que todo mundo que estivesse aqui semana passada também estivesse hoje, porque isso é muito importante para os nossos dias. Amém, meus irmãos? Por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque vai chegar um dia em que o que nós vamos ter para a nossa vida, para a nossa convicção, é aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Amém? Tem um livro do C.S. Lewis, chama Cristianismo Puro e Simples. E tem uma parte do livro que eu acho que até marquei, eu gosto de rabiscar os meus livros, quando é meu, tá? Quando é da igreja não rabisco não, mas quando é meu eu gosto de rabiscar. E ele fala o seguinte, que muitas vezes os navios, quando estão navegando em águas profundas, eles durante a noite não tem nenhum tipo de sinalização, irmãos, não tem poste, não tem nada. E o que faz com que eles não se percam, às vezes em meio à tempestade, são os luzeiros, né? As iluminações, as boias de iluminações que foram colocadas por outro navio durante o dia. Então, o que vai fazer com que a gente mantenha o nosso curso durante a noite são os luzeiros que nós estivermos fincados durante o dia. Então, hoje a gente aproveita que hoje é dia, que hoje é um momento de claridade para a gente debruçar sobre a palavra e firmar alguns luzeiros para nós. Amém? Então, vamos lá então. 1 Pedro 3,15 diz assim, bom, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor. Amém? Vamos esperar a nossa irmã Cida. Desculpa, viu, irmã Cida? Eu não tinha prestado atenção, não. Vamos esperar, então. Não, meu Deus, às vezes quando 1 Pedro só. 1 Pedro fica depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Fica lá no finalzinho. Tá vendo? Era para mim ter falado, eu sempre falo, hoje esqueci, misericórdia, hein? 1 Pedro 3,15. Amém? Estamos juntos agora? Agora todo mundo já está. Então vamos lá então. Diz assim, pelo
contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a esperança que vocês têm. A maioria das Bíblias vai estar assim: antes santifiquem a Cristo como o Senhor e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor quando vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Amém? Tem alguma que está assim? A gente consegue falar isso de cor? Deixa a Bíblia de lado assim, vamos ver o que a gente guardou. Consegue ou não, irmãos? Vamos tentar? Deixa a Bíblia de lado aí, vamos tentar, que saia isso mesmo. Antes, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração e estais sempre preparados para responder como? Mansidão e temor para quem? A qualquer que vos pedir o quê? A razão da esperança que há em vós. Amém? Mais uma vez, antes, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tente decorar esse verso, tente colocar isso na sua mente. Por quê? Porque essa é uma missão para todo cristão. Ele ter Cristo como base no seu coração, mas ele também estar preparado, porque as pessoas que virão de fora irão nos perguntar várias coisas. Por que a gente crê no que crê? Por que a gente vai na igreja? Por que a gente ora? Por que a gente lê a Bíblia? E se a gente não tiver base, não tiver convicção, aquele que tiver um poder de persuasão maior do que o nosso nos convence. Eu citei semana passada e eu falei com os irmãos, olha, há um tempo atrás tinha uma irmã aqui na nossa igreja que ela estava fazendo uns estudos com o pessoal que era testemunho de Jeová. E ela falou assim, não, porque geralmente era dia de quarta-feira, que é o dia do nosso estudo aqui. Eu falava com ela, irmão, quando você puder, você vem. Ela, eu sei, às vezes não dá por causa do meu marido e tal, mas eu estou fazendo estudo lá em casa também, que vai uns irmãos lá. Eu falei, mas de onde que são esses irmãos? Bom, se ela falasse que era de uma outra igreja, assim, que a gente tem a mesma linha de raciocínio, glória a Deus. Como diria Jesus, quem não é contra nós é por nós, não é assim? O reino tem que se expandir. Pois bem, só que quando ela me falou, não, inclusive eles me deram a Bíblia, e a Bíblia é a tradução do Novo Mundo, amém? Os irmãos já viram a Bíblia que eles usam? É diferente da nossa, tem um monte de coisa que é diferente. E aí coincidiu de um dia ela vir comentar comigo, assim, olha, inclusive eles falaram que Jesus nem morreu na cruz, eu quase que caí duro, irmão. Por que eu quase caí duro? Eu falei, como é que você faz um negócio desse? Porque a palavra fala que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se achou em forma de homem, se humilhou. Aí vem falando que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, se eu arrancar a cruz do evangelho, meu Deus do céu, eu estou mudando a história. Então, isso é muito complicado. Felizmente, coincidiu dela vir até mim e conversar comigo, me expor a situação, e eu tive a oportunidade de falar, não, irmão, vem cá, vamos firmar o pezinho aqui, ó, morte de cruz. Ah, mas era outra coisa. Não, morte de cruz. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria que os irmãos guardassem no coração é que a palavra fala para a gente estar sempre preparado, para a gente responder com mansidão e com temor. Para quem que essa convicção tem que ser, irmãos, em primeiro lugar? Repita assim comigo, a convicção, antes de qualquer outra coisa, tem que ser para mim. Amém? Porque tem vezes que ninguém vai discutir com você, mas você vai ver uma reportagem na televisão sem ninguém discutir contigo, a pulga ficou atrás da orelha. Irmãos, não precisa ninguém falar nada, mas se você não tiver convicção, você começa a pensar, cara, será que esse negócio faz sentido? Então, a primeira coisa que você precisa ter é uma convicção no teu coração a esse respeito. Não só da base em si, da estrutura em si, da importância de estar sobre a rocha, sobre também quaisquer dos outros temas que a gente vai falar. E o que acontece? Por que a gente precisa ter essa convicção? Há um tempo atrás, quando eu estava palestrando mais para os alunos lá de onde eu trabalhava, eu tive a oportunidade de fazer um monte de palestras sobre bullying. E na palestra sobre bullying, tinha uma das partes que eu falava com as crianças, eu falava assim, quando alguém vier te dar, porque era assim, 5 conselhos, né? Eu acho que o conselho é bem genérico, ninguém é obrigado a seguir, e você fez a sua parte. 5 conselhos, e um dos conselhos era assim, quando alguém te responder, eu falei assim, tenha resposta para quando as pessoas vierem te criticar. Aí eu falei assim, o seu nariz é grande, isso eu falando para as crianças, seu nariz é grande, mas eu te devo o quê mesmo? Aí as crianças ficam assim, é isso mesmo. Eu falei, isso.
cara, mas você é muito feio. Tá aí, que dia que você vai pagar minhas contas mesmo? Hein? Ai, é mesmo, vou fazer isso. Aí você vai vendo as crianças ficando tem polvorosa, né? Falei assim, rapaz, aqui, não, põe, mas seu pé é tudo torto. É verdade, cara, e que dia que eu já fui lá na sua casa comer lá? Te dou algum tipo de prejuízo? Não te devo nada não, né? Aí ele é mesmo responder isso. Falei assim, essa resposta é para quem? Para você ou para o outro? Não, essa resposta é para você. Porque dependendo do tipo de pessoa que você der essa resposta, você agora vai ser vítima não só de bullying, mas também de agressão. Então, essa resposta não é para você dar para outra pessoa, essa resposta é para... Sou eu que tenho que saber que a opinião do outro é só a opinião do outro, irmãos. Tem pessoas que nós vamos dar liberdade deles falarem ao nosso coração, mas algumas pessoas a gente tem que deixar entrar por aqui e sair por aqui. A gente olha dentro da igreja, dependendo do que a gente ouvir dentro da igreja, tem gente que sai da igreja, irmão, sai ou não sai? Porque não aprendeu a filtrar aquilo que ouve. Então, quando a gente olha a palavra, você esteja preparado para responder com mansidão e temor. Não é para debater com ninguém. E quando eu digo debater, às vezes eu me reúno com os meus irmãos, com os meus amigos, a gente senta e fica ali, né, num debate saudável, porque é bom, irmãos, nós testarmos as nossas bases, saber o quanto a gente tem de conhecimento. Porém, tem pessoas que vão te perguntar no que você acredita, mas não querem a sua opinião, querem que você concorde com a opinião deles. Então, para esse tipo de pessoa, não adianta a gente ficar gastando o nosso latim, como diz a expressão, né? Ou em inglês, né? Acho que é um negócio assim. A gente fica tentando convencer outra pessoa. Fala assim, lá na nossa igreja nós não guardamos o sábado como um dia exclusivo, amém? Nós não guardamos. Por que a gente não guarda? Porque a gente aprende que o sábado é um tipo de Cristo. Amém? A palavra fala que os sábados, as festas eram sombras de coisas futuras, mas que a coisa verdadeira é Cristo, tudo se cumpre nele. Agora, não adianta eu sentar com uma pessoa que é adventista do sétimo dia, que guarda o sábado, e ficar eu discutindo com ele, tentando convencer ele tentando me convencer. Eu preciso ter a minha base, a minha convicção. Eu sei por que eu não guardo o sábado. Amém, irmãos? Queria que esses irmãos guardassem isso muito no coração. Pois bem, dita essas coisas, né? Eu estou relembrando daquilo que a gente falou semana passada. Amém? Glória a Deus, para você entender que é importante você ter a sua base, ter a sua convicção, não ser facilmente movimentado. Os irmãos já viram um barco, não já? Não sei se teve o prazer ou desprazer, porque depende muito, né? Depende do tipo de pessoa. Mas quem nunca teve a oportunidade de andar, pelo menos já viu como é que é um barco. Irmãos, o mar não fica assim o tempo todo? Balançando o tempo todo. O que é que faz com que um barco não vá para lá do outro lado? A sua âncora. É isso, não é? Se a âncora não estiver ali, colocada para dentro do mar, ele vai ser arrastado pelas ondas. Então, é o contato do barco com o chão, que é a parte firme, por assim dizer, que faz com que ele não seja movimentado. Isso é o que nós precisamos ter. Contato, aderência com a nossa rocha, com a nossa parte que é firme, inabalável. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois bem, hoje mais cedo eu mandei uma mensagem para o WhatsApp para os irmãos, receberam? Quem conseguiu entender, irmãos? Eu anotei aqui porque eu precisava passar uma mensagem para os irmãos e eu queria muito que os irmãos prestassem bastante atenção naquilo lá, mas ninguém conseguiu entender, né? Tentou nada. Quem tentou abrir mesmo? Quem conseguiu abrir? Clicaram as 3 vezes, irmãos? Que era para clicar? Meu Deus, quem tentou mais de uma vez? Só vamos saber. Meu Deus do céu. Pois é, quem me mandou mensagem mesmo? A Jane, o primo. Pois bem. Irmãos, sabe o que era aquilo dali? Nada, era só um cunho didático. Eu fiz questão de colocar para vocês que era algo importante para mim, que eu estava mandando uma mensagem para você e que eu precisava que você clicasse 3 vezes para abrir a mensagem e que se de tudo você não entendesse, você fizesse o quê? Entrasse em contato com... Eu sei que os irmãos mandaram mensagem, eu não abri de propósito. Nem chegou lá. Mas por que você fez isso, irmãos? Pois bem, primeiro eu queria saber o quanto que eu sou estimado por vocês. Assim, poxa, mandei uma mensagem importante e ninguém me deu ideia. Que bom, irmãos. Fiquei muito feliz que vocês deram ideia. Irmãos, veja bem. Vamos entender, né? Alguém pelo qual você tem consideração te mandou uma mensagem que eu disse que era importante para mim e você, sabendo que era importante para mim, quis entender a mensagem, seguiu as instruções. Como você não entendeu, você entrou em contato com aquele que te enviou a mensagem para você tentar aproveitar ao máximo. Não foi isso que aconteceu? Pois bem, irmãos, ali, irmãos, era só não vou usar uma expressão brincadeira, parece que estou brincando com a cara dos irmãos, mas foi uma atividade de cunho didático. Ficou mais bonitinho, não ficou? Por quê, irmãos?
Porque hoje nós vamos falar da primeira e talvez mais importante de todas as bases que nós precisamos ter. Que essa mensagem aqui, que foi dada por alguém muito importante, que queria que você prestasse atenção, às vezes você vai ter que clicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para você entender, e que quando você não entendesse, você poderia perguntar para quem te mandou a mensagem. Isso aqui precisa ser a sua base, a sua regra de fé, o seu manual de vida. Amém? Vocês vão entender agora? Entendeu? O pontinho preto lá, irmãos, foi só para você, só para poder aguçar a sua curiosidade. Para fazer você ficar, cara, eu tenho que saber que mensagem que é essa. Agora para pensar. Algumas pessoas, imagina que vocês me conhecessem desde quando eu nasci. Vocês só iam ter relacionamento comigo por 37 anos. Algumas pessoas estão conosco há um ano e pouquinho. Outras um pouquinho mais, né, nascidas desde quando a gente chegou aqui. Mas ainda assim, é um tempo bem menor do que o tempo pelo qual o Senhor te acompanha. E a mensagem que Ele deixou para você não é uma mensagem de WhatsApp para clicar no pontinho preto, é uma mensagem muito mais importante, que não apenas vai te trazer um recado do que eu queria falar, mas que pode mudar a sua vida na terra e sua vida na eternidade. Então, pois bem, esse mesmo apreço, e esse mesmo forma de expressão, logicamente que tem que ser um apreço muito maior, é o apreço que nós precisamos ter pela palavra. Eu recebi uma mensagem de alguém que é muito importante para mim, que se importa comigo, que quer que eu entenda a mensagem dele, e ele falou assim, cara, se você não entender, você pode me perguntar, cara. É esse o apreço que o Senhor quer que nós temos pela palavra dele. Amém? Pois bem, irmãos, repita assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a maior de todas as mensagens que foi enviada pela pessoa mais importante. E por que eu coloquei assim? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque isso nós não podemos ter nenhuma sombra de dúvida. Tudo que nós sabemos do Senhor está aqui. Por que, irmãos, nós estamos falando isso? Por quê? Porque se eu olho para a Bíblia e sei que ela é a palavra de Deus, qualquer outra coisa que venha, que está indo contra ela, eu preciso rechaçar. Eu preciso sair fora. Por isso, irmãos, não só aqui, mas todo e qualquer lugar onde você for ouvir a palavra tem que estar baseada na palavra de Deus. Porque se eu chegar aqui e ficar, não, irmãos, porque assim, Deus me revelou, eu tive uma visão, um sonho. Que base que você tem para você ver se isso é de Deus ou se não é? Você vai ter que fazer um monte de filtro primeiro, não vai? Agora, se eu falar assim, olha, está escrito aonde? Em tal lugar. Você não tem como discutir comigo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e ela é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos encontrar um monte de coisa nos púlpitos presenciais, na internet, nos livros, um monte de história, de sonho, de visão, de que Deus me revelou e que não tem base na Bíblia. E se nós não tivermos a nossa convicção de que ela é a palavra de Deus, nós somos levados por vento de doutrina. E isso é muito complicado, meus irmãos. Por quê? Porque essa palavra aqui tem garantia de ser imutável. Não é assim que Jesus disse? As minhas palavras não passarão, ainda que céus e terras passem. Agora, e o homem, o pastor, o missionário, o presbítero? Ele pode falhar, irmãos. Porque o mensageiro pode falhar, mas a mensagem não falha. Amém? A palavra de Deus, ela é a Bíblia, ela é o manual do cristão. E a gente precisa ter isso em alta conta. Tudo que a gente ouvir que vier contra a palavra, nós não podemos aceitar. Quando eu digo não podemos aceitar, não é levantar a bandeira e sair igual subversivo, tô fora desse negócio aqui, cara, esse negócio tá contra a Bíblia. Não, irmãos, a gente tem que ouvir tudo e reter aquilo que for bom. Por quê? A gente vai estar em alguns lugares e as pessoas vão falar cada coisa e falar assim, meu Deus do céu, o que o senhor está falando aí? Irmãos, porque o Senhor é meu pastor e eu não serei atingido. Sabe esse tipo de coisa assim? Que mistura um monte de coisa. E se a gente não tiver a nossa convicção, a gente entra pelo cano. Então a gente precisa ter, primeiramente, convicção de que ela é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, o que é a Bíblia Sagrada, irmãos? A Bíblia, irmãos, ela é o resultado da automanifestação de Deus. O que é a automanifestação de Deus? Quando a gente fala de por exemplo, autocrítica, eu estou criticando quem? A mim mesmo, né? Mas que? Autoconsciência, nem sei se tem, vou usar um monte de auto aqui. Autoestima, estima própria. Então, quando a Bíblia fala de a gente aprende que a Bíblia é uma automanifestação de Deus, uma manifestação a partir de quem? Do próprio
Deus. E por que Deus se manifestou? Porque Ele quis se fazer conhecido de mim e de você. E não apenas se fazer conhecido, mas Ele quis se relacionar. Então a Bíblia, irmãos, ela é uma mensagem que vem do próprio Deus, de um Deus que é eterno, que é infinito em poder, infinito em sabedoria e misericórdia, que é onisciente, onipotente, onipresente, mas que se importa comigo e com você, que é, como diz a palavra, um Zé Ruelo. Entendeu? Um homem pecador, um falho, que tropeça, que cai, que pede perdão, mas amanhã faz a mesma coisa de novo. Faz ou não faz, irmãos? Que a gente lê na palavra assim, perdoa o João, perdoa o João, perdoa o João. E a gente, Deus, não estou conseguindo, perdoa o João. É desse Deus que sabe que a gente é assim, que mandou esse recado para nós. E a gente precisa então olhar para essa palavra e entender que ela é o resultado da auto-manifestação de Deus. Deus quis se manifestar para você, gente. Porque se Ele não tivesse feito isso, a gente ia estar aqui até hoje, como é que o mundo começou? Sei lá, cara. Os irmãos entendem? Se a gente olha para a Bíblia e sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus não pode mentir, eu sei que o homem não veio do macaco. Por quê? Porque essa Bíblia fala que o Senhor criou. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Já quero chegar? Então, quando eu começo a olhar para a Bíblia e ter a Bíblia como minha base, todas as outras coisas que vão vir contra ela vão perdendo valor. Vocês, irmãos, lembram quando Paulo chega em Tessalônica, ou passa de Tessalônica, não sei, e vai pregar num lugar chamado de Bereia. Quando ele chega em Bereia e começa a pregar para os irmãos bereanos, irmãos, porque está escrito lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não falta. Os irmãos de Bereia, rapaz, está escrito mesmo. Porque também está escrito lá, João 3,16, que Deus amou o mundo, e os irmãos está escrito mesmo. Só um exemplo, tá, irmãos? Ele não citou esse texto, não. Mas o que acontece? A palavra diz que à medida que Paulo ia pregando, Paulo falou assim, os irmãos de Bereia são mais excelentes que os de Tessalônica. Porque quando eu ia pregando, eles iam conferindo na Bíblia. Por que ia conferindo, irmãos? Porque a Bíblia é a nossa regra. Os irmãos já ouviram falar da palavra cânon? Já ouviram falar alguma vez? Canonizar? Já ouviram de canonizar? Cânon é uma palavra que significa régua, padrão. Então, quando eu falo assim, tal livro está no cânon da Bíblia, porque é a nossa régua, o nosso padrão. Tem um menino dali do Santo Figênio, então o Marcos Té fez com os cabelos com ele. Ele posta sempre no status, assim, cabelinho na régua. Não sei se já ouviram essa expressão. Quando ele coloca o cabelo na régua, quando o cara chega lá com o cabelo igual um lobo, não. Quando está cortadinho. Então, quando está no padrão, quando está bem feito, está na régua. Então, a gente precisa entender que a Bíblia é nossa régua de medir o nosso padrão. Pois bem, irmãos, vou usar uma expressão aqui que a gente sempre fala o seguinte, a Bíblia ela é a auto-manifestação de Deus, mas como que Deus fez? Mandou purpurina lá de cima e caiu na cabeça das pessoas? Não. Deus deu a sua manifestação ou a sua palavra, Ele se fez conhecido através dessa palavra, e a gente fala que a inspiração da Bíblia é uma inspiração verbal e plena. O que é verbal? Verbal porque foi de palavras, amém? Palavras. E por que é plena? Plena de todo. Então a gente olha para a Bíblia e a gente sabe assim, essa palavra aqui, que é um recado do meu Deus, que quis se fazer conhecido de mim e de você, Ele fez com que cada palavra que está aqui fosse diretamente vinda da presença dEle, da boca dEle. Por isso que a gente fala que é verbal, Ele ditou, e plena, porque Ele ditou todas as palavras. Mas missionário Vitor, se eu pegar uma Bíblia que tem versão diferente, as palavras vão ser diferentes. Irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Amém? Você viu que a gente leu textos diferentes, mas o sentido não é o mesmo? Amém? Os irmãos estão compreendendo isso? Pois bem, quando a gente sabe então que essa palavra veio do próprio Deus, e nós estamos falando essas coisas, irmãos, porque eu quero que você saia daqui hoje com a convicção de que a Bíblia que você tem na sua casa é a palavra de Deus. Amém? Toda vez que você olhar para ela e falar assim, esse aqui é aquele recado que Deus mandou para mim, tipo assim, clique 3 vezes, aí você vai olhar e fala assim, glória a Deus, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Pois bem, já que essa palavra veio de Deus, Deus pode errar, irmão? Sim ou não? Não. Deus pode falhar? Deus pode mudar? Sim ou não? Deus pode dar uma palavra e depois pensar assim, rapaz, não era isso que eu queria, era outra coisa. Deus pode fazer isso? Não pode. Então, eu separei assim, coloquei assim, irmãos, só para a gente citar 5 Is, né, por assim dizer. Primeiro, a palavra de Deus é inerrante, ela não erra, e mais do que isso, ela não contém
erro. Amém? Poxa vida, mas e quando num texto fala que Saul foi consultar morto? Essa coisa é meio esquisita, né? Então será que eu posso ir lá no centro, lá então consultar morto? Isso parece ser um erro da Bíblia. Não, a Bíblia não contém erro. Eu posso não entender o que ela quis dizer aqui, mas eu vou procurar porque a própria Bíblia vai me falar o que significa isso. Amém, meus irmãos? Só estou citando isso porque essa semana as minhas sobrinhas estavam lá e falaram assim, mas como é que pode? Saul foi lá consultar um morto. Deixa eu beber minha água aqui. Os irmãos já leram isso lá, quando Saul vai consultar? Pois bem, como é que faz isso então? Você está falando que foi consultar um morto? Pois bem, é só a gente olhar um pouquinho antes, quando o Senhor fala que consulta aos mortos é abominação, que Ele detesta isso, feitiçaria, adivinhações. Então como é que Deus pode abominar uma coisa e de repente falar através de um profeta aqui? Amém? Agora, a gente tem que ficar esperto, porque essa mesma Bíblia aqui, que é a palavra do Senhor, fala que o nosso inimigo, Satanás, se transfigura até em anjo de luz. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado. Oh, meu irmão, eu estava lá numa sessão na minha casa e eu recebi a visita do primo irmão do seu colega que está morto há 3 dias. Ele te mandou um recado. Eu falei assim, aqui ó, estou fora desse recado. Por quê? Porque a minha Bíblia, que não erra, fala que Deus não se manifesta através de mortos. Amém? Então a Bíblia é inerrante. Segundo a Bíblia é imutável. Nós vamos ler uma coisa falando em Gênesis, quando a gente lê uma coisa lá no Apocalipse, está falando a mesma coisa, porque ela não muda no meio do caminho. Deus não fala A e depois fala B. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Deus plantou no teu coração ontem, Ele não vai falar assim, não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Pode ser que algo que Deus tenha falado contigo nessa semana seja utilizado como complemento para algo que Ele ainda vai fazer. Agora, se eu olho para a Bíblia e sei que Deus não muda, nele não há trevas ou variação de luz, se eu sei que Ele não muda, ainda que eu não entenda o propósito dele, eu sei que Ele não perdeu o controle da situação. Amém? Então minha Bíblia não erra, a minha Bíblia não muda. Outra coisa, a minha Bíblia ela é indivisível. O que é indivisível? Eu não posso pegar esse pedacinho aqui e falar assim, não, isso aqui é a palavra de Deus. Agora essa parte aqui que está me falando uns negócios esquisitos, que eu não estou entendendo, que eu não gostei, não, isso aqui eu acho que é só história, sim. Esse outro pedaço aqui é a palavra de Deus, porque esse aqui está falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas essa outra parte aqui que está mandando o ímpio deixar o seu caminho e se voltar para o Senhor, não, isso aqui não é palavra de Deus não. A Bíblia não se divide, irmãos, ela toda é uma única história, uma única narrativa, em que o personagem principal é Jesus Cristo, tudo aponta para Ele. Então a minha Bíblia ela é inerrante, ela é imutável, ela é indivisível. Quando a pessoa fala assim, vamos ler, irmãos, o versículo tal, parte B. Já viram isso alguma vez? Já viram? Pois bem, irmãos, o que acontece? A divisão de capítulo e versículo não é original. Quando a gente olha os textos lá de hebraico, os pergaminhos, é um monte de texto contra do outro, quase você nem sabe parágrafo, vírgula, porque a escrita é diferente. Essa coisa que a gente tem de capítulos, de versículos, isso foi colocado bem depois para facilitar o nosso estudo, o nosso manuseio. Então é como se dissesse assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, não só a parte B, hoje e eternamente. Os irmãos estão entendendo? Então a palavra ela é indivisível. É claro que às vezes para um efeito didático, para facilitar o nosso entendimento, a gente vai pegar um pedaço, vai citar uma frase, vai citar uma palavra. Mas essa palavra que eu tirei aqui, do hoje e eternamente, eu não posso tirar desse contexto. Não posso falar que o mesmo ontem, hoje e eternamente, quem é? Jesus Cristo. Porque se eu falar assim, fulano de tal estava no pecado, hoje e eternamente, é outro contexto. Os irmãos estão entendendo? Então a palavra de Deus, ela é imutável, ela é inerrante, ela é indivisível. Outra coisa, a palavra é infalível. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Se está falando que todo joelho se dobrará diante do Senhor, vai acontecer. Se está falando que no final dos tempos vão se levantar nação contra nação, vai acontecer. Se está falando que vai surgir um homem que ele vai se opor contra Deus, contra tudo que se chama Deus, vai acontecer, porque a Bíblia não falha. Isso, irmãos, é uma convicção que você precisa ter. A palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então se eu olho para ele e falo assim, ei, essa palavra que está falando isso para mim, ela não falha. Fiel é aquele que prometeu. Lembra que Deus falou através de Balaão? Porventura falaria Deus e não cumpriria? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Sabe aquelas promessas que Deus já ministrou no seu coração, há muito tempo? Deus não mudou, irmãos, Deus não voltou atrás. A palavra continua viva. Por quê? Porque esse que deu a palavra diz que ele é fiel para cumprir e que ele vela pela palavra dele. Aleluias! Irmãos, quando você pega um livro lá na tua casa, às vezes o camarada escreve um livro e ele fala A, mas o ano que vem ele estuda um pouquinho mais, ele faz uma revisão do livro e agora ele está falando B, porque a visão dele mudou, o entendimento dele mudou, ele amadureceu, mas esse autor desse recado, ele é imutável, ele é eterno, ele não muda. Aleluia! Aquilo que ele falou lá atrás continua valendo. Olha que maravilha. Então na minha Bíblia é imutável, ela é inerrante, ela é infalível, ela é indivisível, e o último I que eu coloquei aqui, ela é irrevogável. Irmãos, qual que é a lei máxima de um país? A Constituição. A gente sabe que no nosso país as coisas estão meio estranhas, então. Mas a lei máxima de um país é a Constituição. É essa Constituição que manda de tudo dela para baixo. Não existe nada acima da Constituição. Vamos imaginar assim, a Constituição do Reino de Deus é a Bíblia, não pode ter nada acima dela. Não existe nenhuma lei, nenhuma palavra, nenhum decreto, nenhuma sentença que pode mudar o que está escrito aqui. Amém, irmãos? Ninguém pode falar assim, última forma nos comandos dados, como a gente fala no quartel. Não, isso aqui, irmãos, é outra coisa, vamos mudar. Por que é importante eu saber isso? Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Paulo escreve para os Gálatas, ele fala assim, irmãos, eu estou espantado com vocês, não é possível, eu tive aí semana passada pregando para vocês, né, usando as minhas palavras. Agora, eu estou espantado, como é que tão depressa vocês passaram desse evangelho para outro evangelho? Aliás, nem é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. E ele fala assim, ainda que eu volte aí e pregue outro evangelho, ainda que um anjo desça do céu e te apresente outro evangelho, seja anátema. Os irmãos sabem o que é anátema? Anátema é maldito, amaldiçoado por Deus. Amém? Agora, por que é importante saber isso? Porque tem uma religião, eu não vou saber ao certo, então não vou citar, mas depois eu passo para os irmãos, salvo engano os mormons, que um anjo chamado Moroni apareceu com as placas de ouro. Falei assim, não, irmão, vocês estão entendendo errado, o bizu é esse aqui, ó. Irmãos, a Bíblia já falava que nem se um anjo viesse e desse um recado diferente. Como é que eu vou aceitar agora que apareceu um anjo me dando um outro recado diferente do recado que está aqui? Os irmãos estão entendendo? Já estava escrito que isso ia acontecer. E se eu acho que isso aqui é só um livro de história que precisa ser atualizado porque a nossa sociedade é diferente? Eu vou começar a casar um com o outro, o outro com o outro. Mas aqui já estava falando que não era assim. Os irmãos estão entendendo? Então essa palavra que é imutável, inerrante, infalível, indivisível e irrevogável, essa é a palavra de Deus. Como é que Deus deu a palavra lá atrás, irmãos? Ele deu a palavra de forma verbal. Mas o mesmo Deus que deu a palavra de forma verbal, Ele inspira para que essa palavra se torne agora escrita. Por que é escrita, irmão? Já brincaram de telefone sem fio? Já brincaram? Começa aqui muito bem, chega lá na frente como? Tudo errado, não chega? Imagina, irmãos, como é que essa palavra não ia estar 3.500 anos depois da primeira? Quanta gente não ia ter mudado isso aqui no meio do caminho? Quando então Deus instrui para que a palavra seja escrita, Ele elimina esse problema, né, de telefone sem fio, o problema é força de expressão, e eliminar também a força de expressão. Os irmãos concordam que no meio do caminho alguém podia ter mudado a Bíblia? Sim ou não? Concorda com isso? Mudou? Sim ou não? Mudou ou não, irmãos? Mudou ou não? Vocês acham que mudou? O que vocês acham, irmãos? Repita assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você falou que mudou, você já está falando que mudou, mas a Bíblia falou que ela é imutável. Vocês não estão entendendo? Convicção. Mas mudou. Eu falei, não mudou não. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos que eu uso para mim, tá bom? Quero que vocês guardem isso no coração de vocês. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, em 3 idiomas, hebraico, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento no grego e um pedacinho de aramaico do Antigo Testamento quando o pessoal voltou da Babilônia. Pois bem, 40 autores diferentes ao longo de mais de 1.500 anos, só que ela não se contradiz, porque ela foi escrita por uma mesma mente, o mesmo autor intelectual, o mesmo que inspirou o primeiro lá, inspirou o último aqui, ela fala da mesma coisa, ela aponta para o mesmo lugar. Essa Bíblia, que vai falar do que pode, que não pode fazer, ela traz para nós algo muito importante. Eu queria que os irmãos abrissem comigo aí agora em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20.
2 Pedro 1, verso 20. Glória ao nome do nosso Senhor, amém? Exaltado no Senhor. Irmãos, quem ficou aberto aí, né, eu podia ter avisado também, poxa vida, desculpa. 2 Pedro 1, 20. Pois bem, irmãos, olha só. 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Podemos ler? Todo mundo achou? Diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura está com letra minúscula ou maiúscula, irmãos? Maiúscula. Então, qual é a Escritura que é? Palavra do Senhor. Bem, saibam primeiramente isso, que nenhuma palavra da profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Por que não? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo... Opa, então quem foi que inspirou esses 40 autores? O próprio Espírito Santo. Por que esse texto é importante, irmãos? Já viu quando eu falei assim, eu não acredito que esse negócio é a palavra de Deus, não. Eu leio e não entendo nada, eu leio e não sinto nada, já li a Bíblia 32 vezes, decorei tudo, mas não muda nada na minha vida. Por que não muda? Porque ela não é de interpretação pessoal, ela não é de interpretação particular. A gente não pode ler a Bíblia como ler um jornal, por isso que a gente vê alguns filósofos que eles citam a Bíblia de capa a capa, mas a Bíblia não gera vida dentro deles. Por que não gera? Porque o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, que está do nosso lado, ele quer se fazer participante. Por isso eu mandei mensagem para você. Se você não entendeu, me pergunte. Foi de propósito. Vocês irmãos estão entendendo? Porque quando você fizer essa mesma coisa para o Espírito Santo, Senhor, eu não entendi não. O Senhor me explica? Aleluia. Aí o Espírito Santo trabalha, glória. Os irmãos estão entendendo? Então, nesse nível, irmãos, pois bem, quando eu olho para a palavra e sei que nenhum homem falou por vontade própria, e essa palavra que fala homens foram inspirados, é interessante que a palavra original fala assim, teopneustos. O que é teopneustos? Teo, Deus. Lembra? Teologia. Teo, Deus. Pneustos, sopro, ar. Por isso tem pneumonia, pneumático, que é pneu de carro. Está ligado a ar, amém? Os irmãos captou? Então olha só, o que é a palavra inspiração? Sopro ou ar de Deus. Então o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo soprou ao ouvido de cada um. Já viu quando a gente, vamos fazer a pergunta fulano de tal? Ninguém sopra aí não. O que é soprar? Alguém de fora falar o que vai acontecer, o que está certo. Então essa palavra mostra para nós que foi o próprio Espírito Santo que soprou aos ouvidos dos homens. Pois bem, se eu tenho que ela é a palavra de Deus, que ela está completa, que foi o Espírito Santo que soprou, quando alguém falar comigo, igual falou outro dia, não, porque inclusive tem uma Bíblia perdida aí. Eu falei, que Bíblia perdida, cara? Essa aqui é a palavra de Deus. Não, mas essa Bíblia falta alguns pedaços. Essa aqui é a palavra de Deus. Não, mas tem um outro evangelho. Que outro evangelho, irmão? Se alguém aparecer com outro evangelho, seja anátema. Agora pensa comigo aqui, irmãos. Se você, em alguma etapa da sua vida, tivesse o poder de mudar a Bíblia. Vamos imaginar. Imagina que eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista, tá? Vamos ser um exemplo. Imagina que eu sou flamenguista e está escrito aqui na Bíblia. Os flamenguistas vão tudo para o inferno. Imagina, tá, irmão? Só um exemplo. Se eu sou flamenguista, eu estou com a Bíblia na mão, o que eu vou fazer? Vou rabiscar. Mentira. Os vascaínos que vão tudo. Tá bom, irmão? Só um exemplo, os irmãos entenderem. Então, para pensar. Algumas pessoas vão falar assim, mas a igreja católica ao longo da história podia ter mudado a Bíblia. Pois bem, eu acho que se eles pudessem mudar, eles tinham tirado muita coisa que batem contra eles. Faz sentido, os irmãos? Faz mais sentido? Pois bem, eu não quero gastar meu latim com essas coisas, então guarda o seguinte no coração. Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim. Você confia a sua vida na mão dele? Você confia o seu futuro na mão dele? Você confia toda a sua história e tua eternidade nas mãos dele? Aleluias! Agora olha para mim. Se você crê que é um Deus todo-poderoso, que vai cuidar da sua vida, da sua família, da tua eternidade, se esse Deus todo-poderoso não foi capaz de guardar a palavra dele, ele não é todo-poderoso. Vocês não estão entendendo? Então, ou a gente crê que ela é a palavra de Deus, ou a gente não crê nada. Algumas pessoas vão falar assim, mas a Bíblia pode conter erros. Bom, eu falo que a Bíblia é inerrante. Mas ela pode conter um erro. Tá bom, irmão, se eu te der a oportunidade de colocar um erro na Bíblia, como diz um autor de um livro que eu li, eu não vou lembrar quem que é, fala assim, se admitirmos que a Bíblia pode ter um erro, somos obrigados a admitir que ela pode ter 1000 outros. Imagina que você pudesse colocar um erro só na Bíblia, você ia colocar onde, irmãos? Jesus ao invés de ir para a esquerda foi para a direita. Não ia fazer muita diferença. Mas de repente o João, que está lá na esquina, fala assim, já sei, o erro que eu vou colocar vai falar que Cristo não ressuscitou. Pois bem, Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens os mais dignos de pena, miseráveis.
Os irmãos lembram do Shrek terceiro? Assistiram o desenho animado, Shrek terceiro? Que ele faz um pacto com o mago lá. Ele, tô meio bolado da vida, o que você quer? Eu falei, eu quero só um dia da sua vida. Pô, beleza. O cara falou assim, eu quero o dia do seu nascimento. Os irmãos estão entendendo? Então, um dia, os irmãos assistiram o Shrek terceiro? Não. Falei, então, mas bem, Shrek, os irmãos sabem o que era, sabe? Mas bem, o terceiro episódio, ele tá bolado lá com a Fiona, com os seus menininhos lá enchendo o saco dele, igual às vezes a gente fica, né, com as crianças. Meu Deus, só o sangue na causa. Aí ela hoje fez hora extra, 8 horas da manhã já tava fazendo hora extra. Eu falei, misericórdia, eu tenho o dia inteiro ainda. Pois bem, lá no Shrek tava isso. Aí ele encontrou com esse magozinho, não vou lembrar o nome, e ele faz um acordo com ele, como se fosse assim, eu quero ficar livre dos meus problemas por um tempo. Não, beleza. O que você vai querer em troca? Eu quero um dia da sua vida. Aí o Shrek pensou assim, poxa, sei lá, tem 40 anos, 50 anos, quem vai fazer um dia? Não vai fazer falta nenhuma. Tá combinado? Tá. Aí assinou um contratozinho. Aí o cara, que dia que você vai querer? Quero o dia do seu nascimento. Quebrou ele, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, algumas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Isso mostra para nós o seguinte, não faça acordo com o diabo. Amém? Não abra nenhum tipo de brecha. Não permita que na sua mente more e fale assim, eu acho que na Bíblia tem um errozinho. Não tem. Se você abrir brecha para ter um errozinho, o diabo vai colocar 1000 outros erros na sua vida e a sua fé está desabando. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. É daqui que parte a revelação do Senhor. Amém? Então guarda isso no seu coração. Nós estamos caminhando para o fim, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, vou usar uma expressão que eu queria que você guardasse no seu coração. Ela não está preocupada se você concorda com ela ou não. Amém? Vou falar de novo. Ela não está preocupada se você concorda com ela ou não. Quando você falar para alguém, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não concordo. Eu falei, irmão, o problema é seu, com todo respeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela se afirma. Ela não abre uma possibilidade. Lembra de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não sou um caminho, tem outros. Não. Ninguém vai ao Pai se não for por... Então eu não vou clamar por São José, por São Antônio, São Pedro, São Púlpito, São Teclado, São ninguém. É ele o caminho. Amém? Não tem que falar, alguém vai passar na frente e vai pisar na cabeça da serpente. Não vai, porque a Bíblia fala que quem vai fazer isso é o Rei de Paz. Quem é o Rei de Paz? Quem é o Rei da Glória? Amém? E o Rei de Paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Lá em Gênesis 3,15 fala assim, do fruto da semente vai nascer um que vai pisar a cabeça. Então eu não posso entender que vai vir um outro que vai fazer esse papel, porque não vai. Essa Bíblia fala que não vai. Os irmãos estão entendendo? Pois bem, essa Bíblia, irmãos, ela se afirma. Ela é. Eu discordo. Pode discordar, mas ela fala que é. Abre aí comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Estamos caminhando para o fim, irmãos. Como diria o pastor Luciano Subirá, né? Pastor Luciano Subirá, quando está pregando, fala assim, irmãos, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Mas estamos chegando no final. Irmãos, peço por você um pouquinho de paciência. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Esses 3 textos que nós lemos hoje, primeiro lá de 1 Pedro 3,15, o segundo, texto que a gente leu, que é de 2 Pedro 1, 20 e 21, e esse agora são textos que a gente tem que ter assim, quase que de cor na nossa mente, amém? Por quê? Porque a palavra nos ensina que em alguns momentos nós precisamos trazer ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança. Quando a dúvida cismar de bater, a gente recorre à palavra que é imutante e inerrável, amém? 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. O que vai falar esse texto? Vai dizer assim, já abriram já? Diz assim, toda escritura é o que? Divinamente inspirada. Alguma está divinamente inspirada aí? Sim ou não? Pois bem, a minha está escrita aqui, toda palavra da Escritura é divinamente inspirada ou inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Em algumas versões vão estar assim, toda Escritura é divinamente inspirosa e proveitosa para redarguir, corrigir, instruir em justiça, ensinar, não necessariamente nessa ordem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? A palavra é divinamente inspirada. Mas e aquele cantinho lá do outro lado? A palavra é divinamente inspirada. Mas tem um texto aqui que fala que Jesus e Satanás estavam lá no deserto conversando. Quem que estava lá, se não eles? Quando fala o diabo, tudo isso te darei se prostrar me adorares. E aí? É divinamente inspirado ou não é, irmãos?
Foi o diabo que falou? O que os irmãos acham? Vamos abrir uma enquete. Quando tem a palavra do diabo, e aí? É divinamente inspirado ou não? Deu dúvida? Tem alguém com 2 Timóteo 3,16 aberto aí? Lê para nós aí, Janaína, por favor. Opa, lê de novo esse pedacinho aí. Toda a escritura é inspirada por Deus. Só a primeira palavra agora. Toda a escritura. Mas e foi o capeta que falou? Lê para nós. Toda a escritura. Mas em Gênesis fala que ele foi para lá e era uma pedra de cordeiro. Lê para nós. Mas e aqui falou que vai ter 7 apocalipses com 7... Toda a escritura. Amém, irmãos? Mas tem um texto aqui que eu não concordo. Paciência, irmãos, a vida do crente é assim mesmo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você precisa ter isso firme, irmãos. Porque alguém fala assim, mas aqui tem um texto que é diferente. Não, irmãos, toda a escritura é. Eu acabei de citar aqui a tentação de Jesus, né, lá no deserto. Como é que foi o diálogo dele com Satanás? Quando a gente jogava fliperama, tinha uns Hadouken, lembra? Hadouken, aquele monte de coisa. Como é que era a briga dos dois? A palavra fala que depois de 40 dias jejuando, Satanás veio tentar Jesus. Jesus, está escrito. Mas também está escrito. Aí o outro falou, mas também está escrito. Foi assim a briga deles. Sem espada, sem soco, só está escrito, citando a palavra. Vocês não estão entendendo? Se o próprio Deus veio e citou a palavra, por que o próprio Deus encarnado citou a palavra? Porque ele sabe que a palavra não muda, ela não falha, ela não volta atrás, ela não se divide, ela não se revoga. Então ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não era um texto só lá para trás, irmãos, lá para o deserto, até os dias de hoje, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Vocês não estão entendendo, irmãos? Então essas coisas a gente precisa ter muito firme no nosso coração. Pois bem, quando a gente olha para a Bíblia, o que ela é para nós? Quem deu ela para você? Por que deu ela para você? Irmãos, o Senhor não nos deixou às cegas. A palavra fala que Ele plantou a semente dentro do nosso coração. A semente da eternidade está dentro do coração do homem. É por isso que todo ser humano tem desejo pelo sobrenatural, pelo transcendente. Se botar o cara lá no meio do mato, lá na caverna, ele vai procurar acho que vou adorar essa pedra aqui. Porque ele tem necessidade de adorar algo. Por que isso tem necessidade? Por que o ser humano fica essa busca desenfreada pela vida eterna? Porque nós não fomos feitos para morrer, irmãos. A morte é uma consequência do pecado. Onde é que você leu isso? Está aqui. Por isso que eu tenho convicção de onde eu vim e para onde eu for, porque está escrito aqui. E essa palavra é divinamente inspirada. Por que Deus mandou essa palavra? Porque Ele amava a mim e amava você. E Ele não quis ficar, como diria algumas teorias, Deus criou o ser humano e largou eles lá. Não. Nos criou sim. O pecado causou separação entre nós e Deus, como diz o profeta Isaías. Mas ainda assim Ele quis se fazer participante, quis se fazer conhecido. Eu preciso me relacionar com a Janaína. Não é bom você ficar mandando um zap para ela todo dia? Não, vou mandar. Está aqui tudo aqui. Ó. É só ler, só clicar 3 vezes na mensagem. O ser humano foi criado para adorar. Poxa, mas e se a gente olhar pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a Bíblia, não tiveram a Bíblia que chegou até lá, eles vão fazer o quê? Eles vão para o inferno por conta disso? Irmãos, Deus é perfeito. Salmo 19 fala que a natureza anuncia as obras do Senhor. Amém? E aí, o que vai fazer? Romanos fala que para aqueles que não têm lei, desde o princípio do mundo, a criação já estava anunciando um Deus criador. Vocês não estão compreendendo? Então, essas coisas que a gente vai encontrar resposta onde? Na própria Bíblia, na palavra do Senhor. Irmãos, é esse Deus que se relaciona comigo e com você. É nas mãos desse Senhor que nós confiamos, não só no nosso presente, mas no nosso futuro. Na convicção de que nada do que Ele falou caiu por terra. Como diria Josué, fala assim, nenhum tio da palavra que Deus falou comigo caiu. As coisas que Deus falou que ainda não se cumpriram na nossa vida porque ainda não chegou o tempo dele, mas não voltaram atrás, não perderam a valia, não perderam a garantia. Amém, meus irmãos? Antes de nós orarmos, cito para você Hebreus capítulo 4, dos versos 11 a 13, ele vai falar, não vou lembrar de qual aqui, amém? Mas fala o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Corta para os 2 lados.
Ela é apta para discernir alma e espírito, separar juntas e medulas, discernir até pensamentos e intenções do coração do homem. É por isso que a Bíblia fala que antes da palavra chegar na tua boca, ele já conhece. Porque essa palavra aqui te finca lá dentro, te conhece por inteiro. Agora, como é que eu posso confiar nessa palavra? Bom, você não pode. Ou você resolve cavar bem fundo na rocha, fincar teu alicerce lá, sabendo que muita gente vai te chamar de doido quando você estiver cavucando na rocha, mas é essa convicção que a gente precisa ter. Amém? Santificai, pois, a Cristo em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em você. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Pai querido e amado, nós oramos nesta hora, Pai. Oramos, Senhor, pedindo a Ti que confirme em nosso coração a palavra que proveio da boca do Senhor nesta noite, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor não muda, que a Tua palavra não volta atrás, mas, Senhor, é o nosso coração, Pai, que muitas vezes rejeita a palavra que vem do Senhor. Senhor amado, que em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite, o nosso coração esteja receptível, Senhor, Pai querido, para que essa semente que foi enxertada em nós agora, ela venha ser acolhida e gerar, Pai querido, em nós os resultados que foram planejados pelo Senhor. Pai amado, eu oro nesta noite, Pai, pedindo a Tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite. Nos dá, Pai querido, a convicção necessária, Senhor amado, para crer que o Senhor continua no controle da história, de que a Bíblia, Senhor, permanece sendo a Tua palavra e que tudo, Pai querido, que está nela escrito, Senhor, é o que de fato nós precisamos crer e confiar. Eu oro, Senhor, nesta noite, juntamente com os meus irmãos, e para a glória do Teu nome, Senhor, nós dizemos amém, crendo, Pai querido, que nenhuma palavra do Senhor vai voltar atrás, como diz a Tua palavra nela mesmo. Em nome de Jesus, Pai, oramos, e no nome do Senhor Jesus nós já Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.